Porque um juiz que comete um crime grave, tipo um desvio de conduta bem comprovado, acaba sendo punido com aposentadoria compulsória. E indo para casa com salário integral garantido, né? Exato, vai para casa com o salário para o resto da vida. Para quem está de fora do sistema, isso soa como um prêmio absoluto, um absurdo lógico. É, soa mesmo. Mas a verdade é que, quando a gente começa a levantar os tapetes e olhar de perto as engrenagens da sociedade, a gente percebe que não tem acidente nenhum nisso. Uhum, não tem ponto cego aí. Hoje, o nosso mergulho profundo tem uma missão bem clara. A gente quer desconstruir aquela ilusão de que o direito é só um conjunto de regras neutras e chatas. Sim, aquela ideia técnica e asséptica, sabe? Isso. A proposta aqui é entender o direito como ele realmente opera na prática, como uma arena viva de poder, uma máquina de distribuir recursos e um campo de batalha tenso por status. E olha, essa inquietação com essa punição que mais parece uma recompensa é o ponto de partida perfeito para isso. Com certeza. Analisar essas engrenagens é vital para quem deseja compreender como a sociedade moderna se sustenta. A gente opera sob a crença de que a lei é cega, mas ela tem endereços e propósitos muito específicos. Tem donos, né? Exato, tem guardiões, e ao longo dessa nossa conversa a gente vai explorar como o Estado deixou de ser um mero vigia noturno focado em punir, para se tornar um arquiteto social muito ativo. E o mais importante, vamos mapear como os profissionais que operam isso formam um clube incrivelmente exclusivo, cheio de barreiras invisíveis. E para dar conta dessa ambição toda, a nossa análise de hoje se apoia em dois gigantes teóricos, o jurista italiano Norberto Bobbio e o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Perfeito. Dois pesos pesados. Vamos começar desempacotando a visão do Bobbio porque ela exige uma viagem rápida no tempo, lá para o século XX. Estamos falando de uma mudança tectônica no pensamento jurídico, né? Sem dúvida. O contexto histórico é a chave para entender essa ruptura toda. Pois é. Antes, o que dominava era o normativismo muito atrelado ao Hans Kelsen. Era a ideia da lei como uma ciência pura, uma fórmula matemática ali isolada do mundo real. Mas a história simplesmente atropelou essa teoria. A Europa toda estava fazendo uma transição dolorosa de um Estado liberal clássico para um Estado social. Principalmente a Itália, né? Estava em frangalhos depois do fascismo e da Segunda Guerra. Exatamente. O Estado liberal antigo era estruturado para interferir o mínimo possível. A função do direito ali era puramente repressiva. O Estado dizia, tipo, cumpra os contratos e não agrida ao próximo. E se houver desvio, a polícia e a prisão entram em ação. Isso. Era uma sanção puramente negativa. Só que manter uma postura passiva numa Europa destruída era insustentável. Uma sociedade altamente desigual não precisa só de polícia. Precisa de estrada, de hospital, de previdência. Precisa distribuir renda. O normativismo asséptico lá do Kelsen não oferecia ferramentas para reconstruir um país inteiro. E tinha uma pressão intelectual enorme batendo na porta também. O pensamento crítico, especialmente as teses marxistas das décadas de 20 e 30, escancarou a falácia dessa neutralidade. Nossa, sim. A crítica marxista foi implacável nisso. Mostrava que o direito historicamente funcionava como uma ferramenta de dominação de classe, protegendo a propriedade de poucos e controlando a força de trabalho da maioria. E o Bobbio, mesmo não sendo marxista, era intelectualmente honesto demais para ignorar essa denúncia. Ele precisava de uma teoria nova. E a resposta que o Bobbio deu a esse dilema foi brilhante. Ele diagnosticou que, para o Estado assumir o papel de provedor de bem-estar, a natureza do direito tinha que mudar. Deixar de ser só o vigia noturno. Exato. É aí que ele formula o conceito da função promocional. Em vez de agir só depois que a regra é quebrada, como a punição, o direito passa a agir antes. Induzindo comportamentos, né? Isso, induzindo comportamentos através de sanções positivas, ou seja, prêmios, recompensas, estímulos materiais. O direito vira o grande alocador de recursos da sociedade. Olha, eu gosto de pensar nisso com uma analogia. O direito deixou de ser o juiz de futebol que só apita a falta e virou técnico do time. Nossa, ótima comparação. O técnico organiza a jogada, distribui as camisas, diz quem vai para o ataque. Mas vamos descer isso para a realidade palpável. Como essa função promocional opera no nosso dia a dia? O melhor exemplo prático disso é a própria formulação de políticas públicas. Uma política pública
nada mais é do que o direito exercendo sua função promocional na veia. Moldando ativamente a sociedade. Pensemos na arquitetura do Sistema Único de Saúde, o SUS. Garantir o direito à saúde não é só o Estado proibir que as pessoas sejam envenenadas na rua. Seria muito fácil se fosse só isso. Né? Significa que existe uma máquina jurídica gigantesca por trás. O direito tributário arrecadando bilhões. O direito administrativo criando licitação para comprar remédio. O direito orçamentário garantindo que a verba chegue no postinho. O direito está trabalhando 24 horas por dia para materializar a saúde através de recursos. E a gente tem um exemplo ainda mais cirúrgico e recente dessa lógica em ação, que é o programa Pé de Meia. Ah, sim, um caso sociológico riquíssimo. O cenário base era uma crise econômica severa. Milhares de estudantes do ensino médio estavam simplesmente abandonando as escolas pós-pandemia. A exausão estava altíssima. E a justificativa era material. Precisavam trabalhar para colocar comida em casa ou iam virar youtuber, tiktoker, tentar ganhar um dinheiro rápido na internet. E diante dessa evasão em massa, a abordagem do Estado ilustra perfeitamente o Bobbio. Pensa no modelo liberal antigo. A resposta seria aplicar multa nos pais. Ou mandar o conselho tutelar lá ameaçando tirar a guarda, uma sanção negativa. Exatamente. Já o programa atual opera através da sanção positiva. Ele ataca a raiz material do problema, oferecendo um incentivo financeiro direto. As bolsas mensais e aquela poupança no final, né? Isso, uma poupança que o aluno só saca se mantiver a frequência e concluir os 3 anos. O Estado está usando seu poder econômico para competir com a necessidade imediata do mercado de trabalho. É o direito garantindo a educação. É a lei dizendo, eu modulo a sua condição de sobrevivência para induzir uma escolha desejável. Perfeito. E não se trata de concordar ou não politicamente com o gasto. Não, é só observar o mecanismo funcionando de forma técnica, né? Mas aqui a nossa conversa precisa dar um salto lógico. Vamos lá. Se o Estado hipertrofiou, e se o direito deixou de ser esse mero vigia e virou essa máquina colossal que controla orçamentos trilionários, quem segura a chave dessa máquina? É a pergunta de $1 milhão. Quem são essas pessoas no painel de controle? E porque a sensação é de que eles vivem num universo paralelo. É para responder a isso que a gente invoca o Pierre Bourdieu. E o Bourdieu nos dá a lente definitiva para entender isso, com o conceito de campo jurídico, lá no livro dele A Força do Direito. Ele argumenta que o poder não se sustenta só pela força bruta, pela polícia. Tem algo mais sofisticado em jogo, que ele chama de violência simbólica. Violência simbólica é um termo pesado, né? Para quem está ouvindo e tenta visualizar isso, a gente pode pensar naquele choque ao ler um documento jurídico padrão. Nossa, total. O famoso juridiquês. Qualquer pessoa leiga que já tentou ler uma sentença judicial conhece a sensação de alienação. Aquela sintaxe que parece do século XVIII. E aquilo não é falta de clareza sem querer. Não mesmo. Aquilo é projeto. É o campo demarcando o território. Tipo, quem pertence ao círculo sagrado e quem é apenas um profano do lado de fora. A analogia com o sagrado e o profano é rigorosamente o que o Bourdieu descreve. A violência simbólica acontece quando a dominação é tão bem sucedida que os próprios dominados acham aquilo natural. Eles não questionam, né? Exato. Quando o cidadão comum não entende uma decisão sobre a própria casa dele, ele assume a própria ignorância e contrata um sacerdote. O advogado. Para traduzir a vontade dos deuses do direito. Os rituais, as togas, o vocabulário, é tudo para legitimar essa ideia de ciência transcendente. Acessível só aos iniciados no clube. Mas espera aí, precisamos fazer um contraponto justo. Não seria essa barreira algo tecnicamente necessário? Afinal, o direito lida com a liberdade e a vida das pessoas. Exigir que alguém passe no exame da OAB, por exemplo, não é só um controle de qualidade essencial para barrar gente incompetente. E tem mérito técnico nisso, claro. Mas o ponto do Bourdieu não é negar a necessidade do conhecimento técnico. Entendi. O lance é revelar como esse conhecimento é instrumentalizado como um filtro de classe. O exame da OAB, que reprova a esmagadora maioria, atua como um selo de qualidade, mas atua com força igual como uma barreira de contenção. É um muro, né? A legitimação não é só saber as leis, é dominar o hábitos. Exatamente. O hábitos que é essa postura, a maneira de agir e pensar do campo. E isso começa a ser forjado muito antes da prova da OAB.
Começa lá na faculdade, no primeiro semestre, o peso institucional de onde a pessoa estuda já dita quem entra pela porta da frente. Sem dúvida. Um estudante de uma grande federal tradicional não está só lendo livros de doutrina, ele está internalizando posturas, fazendo networking com quem já é do meio. Pegando aquele pedigree adequado para arrumar os melhores estágios. E hoje essas barreiras são até tecnológicas, viu? A exigência de certificados digitais pagos, de sistemas complexos para protocolar uma simples petição, a tecnologia virou mais uma catraca. E isso fica cristalino quando a gente olha para a história e vê como o sistema reage quando alguém tenta pular essas catracas. Tipo a figura histórica do Rábula. Ah, o Rábula é maravilhoso para entender isso. O curto-circuito do sistema. Pois é. O Rábula era o prático do direito. O cara conhecia as leis, fazia defesas geniais, mas não tinha o diploma formal de faculdade rica. E o caso do Luiz Gama, no Brasil Império, é emblemático. Ele é a antítese de tudo o que o campo conservador queria. Um homem negro, ex-escravizado, que foi impedido de se matricular no Largo de São Francisco. A academia fechou a porta na cara dele. Fechou com força, mas aí ele forjou o conhecimento dele na prática. Em bibliotecas, em delegacias, no fórum. Ele não tinha a bênção sagrada da universidade. Mas dominava a técnica com tanta genialidade que usava as próprias leis escravagistas do Império para libertar centenas de pessoas. E isso provou que o domínio técnico pode existir totalmente desvinculado do diploma formal das elites. Ele era uma ameaça viva ao monopólio deles. Ele usou o código-fonte da máquina contra ela mesma. Mas, trazendo para os dias de hoje, digamos que o cara passe em tudo. Vestibular, OAB, pega a carteirinha. Tá dentro do campo. Tá lá dentro. A impressão que a mídia passa, vendo os ministros cheios de mesuras, chamando o outro de Vossa Excelência, é de um clube super harmonioso, né? Olha, essa harmonia é a maior fachada que existe. Por trás daquela cortesia toda, dos pronomes de tratamento, o campo jurídico é uma arena de guerra diária. Tem muito atrito ali, né? Muito. Instituições disputando jurisdição, orçamento e o poder de dar a última palavra. Você tem juiz de primeira instância com raiva de desembargador derrubando decisão. O Ministério Público e a Defensoria batendo boca. Sim. E repara como o status muda. Quando a Defensoria Pública começou a ganhar a equiparação salarial com o MP, a postura e a força deles no campo mudaram na hora. O STF e o STJ medindo forças. E tem aquele mecanismo silencioso, né? Quem ousa divergir muito da tese da sua corte acaba sendo isolado, as decisões caem o tempo todo. Até a pessoa ser neutralizada. Mas aí a gente volta para nossa provocação do comecinho, a tal da aposentadoria compulsória. Como o Bourdieu explica que um campo dilacerado por guerras internas decida se unir para proteger um juiz que cometeu um crime? Então, aí entra o conceito de corporativismo. E ele vai muito além de uma simples troca de favores. Tem um fundo sociológico, né? Muito forte. Para um juiz perder o cargo de verdade, ser expulso, o sistema exige que o Ministério Público proponha uma ação de perda de cargo. E a gente vê uma inércia enorme nisso. O MP meio que vira o rosto. Exato. E não é só por causa da lei de vitaliciedade. É a necessidade de preservar o capital simbólico de todo o campo. O MP prefere manter o juiz protegido, como aliado, do que expor a falibilidade do sistema para nós, a sociedade profana. Funciona como um circuito de autoproteção. Se a autoridade deles baseia na crença pública de que eles são guardiões infalíveis, botar um juiz na cadeia destrói essa mística toda. Destrói completamente a aura de santidade. Então eles punem o cara mandando ele para casa com salário cheio, mas a instituição continua inabalável. E isso rola no controle da polícia também, né? O MP investiga, mas depende da polícia, então rola uma acomodação mútua. É a sobrevivência do ecossistema. O campo se fecha violentamente contra qualquer controle de fora. Mas aí a gente cai num paradoxo absurdo. Qual? Se o campo é essa fortaleza engessada, tão excludente, como explicar o fato de que o Brasil tem mais cursos de direito e advogados do que quase qualquer país do mundo? Pois é, as faculdades continuam lotadas. E a resposta triste e brutal para isso está na teoria dos capitais do próprio Bourdieu.
Sim, ele ensina que o jogo social não roda só em cima de dinheiro. Existem múltiplos capitais. Tem o capital econômico, claro, mas tem o cultural, que são os diplomas, os idiomas. O capital social, o seu networking, os contatos, e coroando tudo no direito, o capital simbólico, que é esse prestígio quase sagrado. E o choque de realidade para quem se forma é devastador. Muito rápido e devastador. Muitos entram no curso cheios de idealismo, querem atuar em direitos humanos, causas sociais. Mas quando tentam a advocacia autônoma, descobrem que não tem capital econômico para sustentar isso. A maioria ganha muito pouco, às vezes menos que motorista de aplicativo. Fica precarizado mesmo. A advocacia privada de sucesso exige um capital social prévio. E falta a eles o que a gente chama sociologicamente de linhagem. Linhagem. Eles não herdam aquele escritório com o sobrenome do avô na placa de bronze. Não frequentam os clubes da elite. A competição no privado é jogo de cartas marcadas. Totalmente marcadas por gerações. E aí, diante dessa parede invisível no mercado, qual é a válvula de escape para essa massa gigantesca de diplomados? É a corrida para os concursos públicos. Juiz, promotor, procurador. O concurso surge como essa promessa de meritocracia cega, né? Exato. Uma promessa baseada puramente no seu capital cultural adquirido, virando noites estudando, pagando cursinho caro, é a tentativa de trocar muito suor pela estabilidade. Estabilidade de salário e pegar aquele topo da pirâmide do capital simbólico. Mas a grande ironia mora aí. Para passar nesses concursos insanos, o candidato precisa emular a mentalidade de quem faz a prova. Ele tem que abandonar qualquer visão muito crítica e adotar os hábitos da instituição sem questionar. Ele entra querendo mudar a máquina, mas durante os anos de estudo, a máquina formata a cabeça dele. Quando toma posse, já está defendendo o corporativismo. É o campo transformando o cara em mais um guardião leal. Essa assimilação é a vitória total da violência simbólica. O sistema se renova sem perder a essência conservadora. E olha, isso obriga a gente a questionar o nosso próprio progresso histórico. Como assim? Pensa bem. No Brasil colônia, no Império, o acesso ao poder era pelo sangue, pelas grandes famílias. Hoje a gente tem provas rigorosas da OAB, diplomas, bancas de concurso super complexas. Tudo parece muito racional e técnico. Mas será que a gente democratizou mesmo o acesso ao poder? Ou será que, olhando pela lente da sociologia, a gente só criou testes mais sofisticados para garantir que as mesmas dinâmicas de linhagem de séculos atrás continuem ditando quem manda no andar de cima? É uma provocação e tanto. Uma provocação que exige que a gente olhe com muito ceticismo para todo esse discurso de neutralidade. O Estado pode ter paredes de vidro e um discurso bonito de bem-estar social. Mas a chave da porta principal continua muito bem guardada, né? Exatamente. Fica aí o convite para todo mundo que acompanhou a gente questionar o óbvio, observar criticamente essas forças silenciosas. Agradeço imensamente a companhia de quem prestou ouvidos para essa nossa conversa de hoje. É sempre revigorante recusar aquelas explicações mais fáceis. Com certeza. Até o nosso próximo mergulho profundo.